pedindo a Deus que fale, continue falando conosco. Deus falou comigo no momento lá do louvor, em algo bastante específico que muitas vezes a gente esquece, né? Que o Alexandre estava compartilhando, o quanto a gente tem uma expectativa daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Ele quer fazer em nós. E o tempo de Deus para nossas vidas, daquilo que Ele quer para fazer, hoje é hoje. E enquanto nós vamos ouvir a palavra de Deus agora, que Deus fale com você nesse momento. Amém, Pai? Nós te pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, através, Senhor, da meditação da Tua palavra e também através daquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai, para estar compartilhando a respeito da Tua palavra, Senhor. Aquilo que Tu tens do Teu coração para os nossos corações. Que o Senhor possa me usar e que o Teu Espírito tenha liberdade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Então, o tema da mensagem de hoje, deixa eu ver se vamos ficar de óculos, sem óculos, vocês estão enxergando aí, servo, poeta, guerreiro e rei, desde jovem até adulto, segundo o coração de Deus. Você já deve estar imaginando quem que é, né? Uma pessoa na Bíblia que foi servo, você pode chamar isso de outra maneira, né? Porque ele foi pastor de ovelhas. Servo porque servindo, né? Quando você está fazendo alguma coisa que não tem tanta importância assim, né? Poeta ou músico ou compositor ou profeta, né? Porque enquanto ele cantava, enquanto ele fazia cânticos para Deus do coração dele, saía profecias que nós lemos até hoje. Guerreiro, né? Enquanto jovem, muito jovem, mesmo antes de ele se tornar um guerreiro famoso lá na nação dele, ele já cuidava das ovelhas do pai dele, né? E por último, rei. Então, desde jovem adulto, essa mensagem, na verdade, não é só para os homens, viu? Embora está tudo meio no masculino, né? Eu queria pedir, assim, desculpa, né? O exemplo que eu usei hoje dá a impressão que é só masculino, mas na verdade não é. Quando você lê a carta de Lucas ali, o Evangelho de Lucas, você vai ver que, na verdade, quando fala, né, que a mensagem para os pastores, para todos, essas boas notícias são para todas as pessoas, homens, mulheres, jovens, crianças e velhos, todos. E é interessante quando você vai ler aquela carta de Lucas, na verdade, que está falando, né? Deus, quem estava esperando o Messias, Simeão, mas também tinha Ana. Olha que coisa. No comecinho, Deus vai falar com Ananias, o pai lá de João Batista, né? E também fala com Maria. Tem Isabel. Deus vai mostrando todas as pessoas, tá bom? Então, quando a gente está falando, pode ser jovem ou adulto, homem e mulher. Então, cada um aqui, imagine a sua situação na sua vida. Eu queria, então, que a gente lesse esse texto aqui. Muitas vezes você está orando para o propósito de Deus na tua vida, aquilo que Deus tem para você. E a gente tem um propósito geral de Deus para o homem. Quando Deus criou o homem para exercer o seu domínio através do homem. E que o reino de Deus fosse conhecido aqui na terra. Veja isso, né? Deus criou o homem para que o reino invisível de Deus se tornasse visível aqui na terra. Mas o homem escolheu não caminhar outros caminhos. E até que Deus levanta o povo de Israel. E agora Deus levanta um jovem, um homem, para ser rei de Israel. Que na verdade para que representasse o governo de Deus em Israel. Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens, onde cuidava de rebanhos, para ser o soberano do meu povo Israel. Isso está em 1 Crônicas 17, 7. Então, eu queria fazer rapidamente uma passagem aqui. Deixa eu só, desculpa, eu estou sem alguém aqui, por causa da música eu estou cortando a gravação. Então semana passada eu não gravei. Se Deus quiser, nós estamos testando o equipamento aqui. Ficou bom a gravação do louvor na semana passada. Não apertei aquele botãozinho, ficou sem a mensagem. Mas assim que a gente conseguir, a gente quer colocar no YouTube. Não é para você não vir na reunião e ficar assistindo em casa, tá bom? Inclusive para que, se alguém precisar, que nós queremos que ajude, né? Quando vem criança visitar, a gente poder ter pessoas servindo, você não vai ficar com medo. Pelo menos a mensagem você não vai perder, tá bom?
Então, eu queria passar rapidamente com vocês. Se você tiver a sua Bíblia, abra em 1 Samuel 16, você vai mais ou menos acompanhar comigo aqui. Então, nesse texto de Crônicas, diz, né, que agora, pois, diga meu servo Davi, né? Você já viu essa palavra, servo? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Nós vimos também batalha. Olha, tudo isso envolvendo a vida de Davi, né? Eu tirei da onde? Das pastagens, onde você estava servindo, cuidando dos rebanhos, para ser o que? Soberano, rei, né, no meio do meu povo de Israel, para pastorear o povo de Israel. Então fala aqui no comecinho de 1 Samuel 16, que Deus fala com Samuel dizendo o seguinte: olha, enche o teu vaso de azeite, vai na casa de Jessé, o belenita, porque dentre os seus filhos eu tenho escolhido, provido um rei. Então Jessé vai lá, todos eles ficam assustados quando vem Jessé de cara vindo. Ele falou: nós vamos sacrificar. E ele depois fala: reúne seus filhos. Interessante que quando falou para reunir os filhos, na verdade, ele tinha 8 filhos, trouxe os 7 filhos, os mais altos, bonitos, valentes, já estavam formados para a vida, né? Estavam prontos para exercer alguma função social, e o mais jovem ficou lá cuidando das ovelhas, é o que tinha menos importância, né? E aí fala assim, no verso 11, disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse-lhe: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Onde que estava Davi quando Deus estava fazendo todo esse plano? Levou Samuel até lá, cuidando das ovelhas, servindo. Disse, pois, Samuel a Jessé: então vai e chama lá o seu filho. Quando chega Davi, fala que ele era ruivo, formoso de semblante e de boa presença, só que não impressionava, certo? Porque, na verdade, quando estava todos lá, chegou todo mundo, Deus falou com Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Quando chegou o filho mais velho, né? Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha com o coração. Então é interessante, né? Quando vai os filhos, Jessé já está imaginando que tem alguma coisa ali acontecendo, traz os seus filhos. Davi não era alguém que impressionava, né? Talvez ele era bonitinho demais, sei lá o que é baixinho, não sei, né? Fala, não serve. Mas ele era, inclusive, né, fala que formoso, de semblante e boa presença. Aí Deus então falou: é esse mesmo. Então, nesse primeiro momento, Davi, ele era servo, estava servindo. Num segundo momento, de pastor de ovelhas, ele vai virar músico. Por quê? Logo depois desse acontecimento, Saul, na verdade, já estava... A razão pela qual Deus manda Samuel ungir um outro rei é que Saul já estava se desviando, né? Não estava mais com o coração em Deus. E Deus então enviou um espírito para atormentar a vida de Saul. E chegaram lá e falaram assim: olha, falaram os servos então para Saul: busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Eu me lembro desde pequeno, a primeira vez que eu ouvi esse texto, eu acho interessante, né? Como é que você vai falar quando ele tocar com a sua mão, né? Já parou para pensar? Tem jeito de tocar de outro jeito um instrumento, né, de cordas, né? E então você vê aí Davi como músico, como poeta, coisas que ele fazia. E aí então alguém respondeu: olha, um dos jovens: eu tenho visto o filho de Jessé, o belenita, que sabe tocar, é valente e animoso, homem de guerra e sisudo em palavras, e de gentil presença, o Senhor é com ele. Bom, alguém tinha pedido para trazer só um cara que sabia tocar, né? Aí o outro falou: tem alguém que sabe tocar, mas é muito mais que isso, né? Ele sabe tocar, ele é valente, e o final mais importante aqui: o Senhor é com ele. Interessante que vocês vão vendo que primeiro, quando Davi ele era somente um pastor, Deus estava treinando, ele servia, Deus estava treinando ele para fazer outras coisas. Agora pediram um poeta, um músico, né? Alguém que sabia compor canções para tocar, sabia cantar músicas, né? Não tinha um monte de caderno pronto. Mas Davi já tinha sido experimentado em outras coisas, né? Homem de guerra, pronto para uma pessoa corajosa. Quando ela fala valente, animoso, corajoso.
Então, de músico, ele vai para guerreiro agora. No verso 21, então diz que assim Davi veio a Saul, esteve presente perante dele, e ele tocava, Saul ficava bem. E veja no verso 21 o que aconteceu. Quando ele ficou diante de Saul, que estava perante ele, Saul o amou, ele gostou de Davi. E fez de Davi o quê? O seu pajem de armas. Então, Saul até fez um acordo lá com Jessé, deixa aqui Davi ficar aqui me servindo também, pois achou graças aos meus olhos. Então o tempo vai passando e Israel entra em guerra contra os filisteus. Os irmãos mais velhos de Davi vão para a guerra, né? Os 3 irmãos mais velhos foram para a guerra, mas essa altura do campeonato Jessé estava mais velho, né? E o arrimo de família, vamos dizer, que não era tão importante, né? Teve um acordo ali que Davi continuava ajudando um pouco Saul, só quando ele estava mal, né? E continuava cuidando das ovelhas do seu pai. Então fala assim, ainda pastoreando, né? Ele já estava pronto para todas as batalhas, mas ele estava pastoreando. Veja no verso 15 agora, do 1 Samuel 17, fala o seguinte, né? Então diz o filisteu, ele falou assim, hoje desafio todas as tropas de Israel dizendo, me dá um homem. Já pensou? O cara chegar diante do exército de Israel inteirinho e falar, tem um homem corajoso aqui para me enfrentar, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel com as palavras dos filisteus, espantaram-se, temeram muito. Então nessa altura o campeonato Jessé falou o seguinte, olha, vai lá levar algumas coisas para os seus irmãos, e ainda falou para entregar também um presente para o capitão de 1000, né? Possivelmente para cuidar bem dos filhos dele. E no verso 15 diz o seguinte, Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas do seu pai. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, apresentou-se por 40 dias. Então, quando Davi ele chegou lá perto, ele ouviu aquela história, né? Ele começou a perguntar para as pessoas o que estava acontecendo. E eles contaram, olha, esse cara está toda hora aí, né, falando, e toda hora, então, desafiando, e ninguém vai lá. Então, quando ele estava ainda falando com eles, eis que vinha subindo o exército filisteu, o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu, e falou conforme aquelas palavras de Davi as ouviu. Finalmente ele ouviu. E ele ficou muito bravo. E até que ele chegou e falou o seguinte, ele começou a perguntar o que o rei vai fazer para quem enfrentar esse filisteu. Olha, vai dar a mão dele, vai dar riquezas e vai tirar imposto. Imposto, eu acho que foi sério, né? Para ele, a sua família não vai mais ter que pagar imposto. E aí Davi, então, começou falando, eu enfrento esse filisteu. Seja como for, o fato que você vai ler do 32 até mais ou menos o 37, diz o seguinte, que chegou aos ouvidos de Saul que Davi enfrentaria. Lembra que Saul já conhecia Davi. E ele teve uma conversa, então, entre Saul e Davi. E ele falou, escuta, você é muito moço. O filisteu já é um homem de guerra, e você, na verdade, é apenas um moço. Verso 33. Né? O gigante, ele é um homem de guerra desde a mocidade. Você não passa de um moço. E Davi, então, conta para Saul como ele livrou as ovelhas, né, da boca do leão, do urso, e ele dizia assim, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então Saul falou para Davi, vai e luta então, que o Senhor seja contigo. A história vocês veem lá, né, vocês conhecem a história, e Davi com aquela funda, né, o Golias ficou tudo bravo, porque falou, me mandaram um moleque, né, um cachorro, quem que sou eu por acaso, vocês vão me alimentar com a carne desse moleque? E ele está lá com ele jogou a lança, e o Davi acerta a cabeça do Golias. Davi, então ele vira um herói nacional, e Saul leva de volta para casa. Interessante que, naquele momento, né, Davi estava tudo de bom, o filho de Saul fica amigo de Davi, estava tudo indo muito bem, até a hora que umas mulheres começaram a cantar, Saul matou 1000 e Davi 10.000. O Saul ficou doido da vida, e desde então ele queria matar Davi. Se você vai ver alguns salmos, Salmo 3, né,
Davi faz quando ele estava escondido ali, fugindo de Saul. E passa mais um tempo até que Davi é ungido rei, finalmente. Então, de guerreiro, ele vira rei, se torna rei, com o propósito de ser um rei sacerdote. Né? Ele não perde coisas que Deus já tinha feito. E Davi, ele se torna um rei muito famoso, uma prosperidade muito grande, até que um dia ele caiu em adultério e também cometeu suicídio. E acabou sendo um pai que deixou de ser referência para os seus filhos. Homicídio, obrigado. E até que ele deixou de ser referência para os seus filhos, né? E no final dessa história triste, obrigado, legal, está prestando atenção mesmo, eu fiz isso, está escrito aqui, vamos ver se está prestando atenção. Então ele se arrepende no final, né? E ele faz aquela oração do Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Essa é a história de Davi, alguém que foi chamado para ser rei, mas Deus trabalhou em cada etapa, em cada coisa dessas aqui que a gente fala sobre servir, né? Servir está ligado àquilo que você faz com as suas mãos, com a sua força, com a sua energia, com o seu tempo. Poeta está ligado com seus talentos. Que talento Deus tem dado para você? Coisas específicas. Guerreiro, com coragem, com você ir na força, ainda que você saiba que a força é do Senhor. E por último, rei significa domínio. Alguma situação onde você está no domínio da situação, você pode fazer alguma coisa. Imagina que alguém fala para você tomar conta de uma criança numa creche. Você está no domínio ou não está no domínio? Você já ouviu que algumas cuidadoras aí de crianças pequenininhas fazem? Abusam, batem na criança, né? Quando você está no domínio, né? Aí a coisa, você vai ver o que está no teu coração. Amém? Então, eu queria pensar nessas 4 coisas. O que pode acontecer e o que nós aprendemos com Davi. O primeiro, ele servo. No Salmo 100, verso 2, Davi diz, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Servir ao Senhor. A palavra servir envolve toda a nossa vida. Quando perguntar para Jesus o que é importante, né? Ou quando Jesus foi tentado no deserto, ele falou, vai-te Satanás, só o Senhor servirás, só Ele prestarás culto, só o Senhor adorarás, só Ele prestará culto. Prestar culto tem a ver com serviço. A palavra liturgia é servir a Deus, né? E serviço, então, é tudo aquilo que você faz para Deus, faz para os outros. Que você faça isso com alegria do coração, não faça com peso, né? Interessante que hoje ficou muito popular falar assim que você tem que ser um líder servo. Davi foi chamado para ser líder, mas tem que ser servo. Já viram falar? Tem até livro, não tem? Sem críticas ao livro, mas muitas vezes eu já vi, não precisa necessariamente vir do coração. Eu já vi gente falando assim, bom, já para ser um bom líder, para eu ter um monte de seguidores, eu tenho que servir. Então ele já faz querendo, a motivação dele é ter seguidores. Eu vou servir. Não foi isso que Jesus falou, né? Outra coisa é que quando a gente está servindo, a gente quer, quando não é com alegria, a gente quer apresentar resultado. Preste atenção que toda vez que Jesus fala de uma parábola e fala que vem lá o Senhor falar com o servo, né? Às vezes a pessoa está preocupada com o resultado, e tudo que a Bíblia fala é ser fiel. Servo bom e fiel. Não é com o resultado, mas hoje a gente gosta de fazer relatório, né? A gente enrola o tempo inteiro, muitas vezes, né? Na universidade está cheio de relatório. E o relatório, às vezes, é maior do que o serviço que a gente fez. A gente gasta mais tempo fazendo relatório que outra coisa, né? Bolsista, né? Todo mundo aí entra nessa história. E professor, né? A gente gosta de fazer um relatório. Conhece a frase para inglês ver? Né? Aqui na sua cidade, é uma cidade que começou com o trem. Então, o pessoal ficava lá enrolando, quando eles sabiam que a companhia que era pelo inglês estava chegando, ficava todo mundo trabalhando, né? Então, servir ao Senhor com alegria. Deus não está preocupado com as nossas conquistas, mas está preocupado com a nossa fidelidade. Jesus, ele é o rei que veio para servir. Amém? A gente vê isso no Velho Testamento, em Isaías e também
no Novo Testamento, Filipenses. Ele veio para servir. Ele deixou claro isso para os seus discípulos: quem quiser ser o maior de vós, sirva. Serviço não é um simples meio para algo maior, é a própria natureza do cristianismo. Amém? Então é preciso discernir as oportunidades para servir com alegria. E nada é pequeno demais para Deus. Davi, ele estava lá, lembra que todas as coisas mais importantes, que estavam mais qualificados, vieram para ver Jessé, para ver Samuel. Mas Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. E foi lá que Deus o chamou. A segunda coisa, poeta ou músico. No Salmo 45, verso 1, Davi ele fala então como é que ele fazia isso. Qual que era de fato a fonte da inspiração dele. Ele falava: de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus, a minha língua é como a pena de habilidoso escritor. A primeira coisa, que aquilo que você oferece a Deus, os seus talentos, né, isso tem que vir do coração, tem que vir de dentro para fora. Não pode ser uma coisa simplesmente fabricada, tá? Não adianta eu querer coisa de YouTube, coisa de Facebook, né, ficar bem na foto, não adianta. O que Deus quer é que você desenvolva o seu talento, né? E para quem esse talento? Não só vir de coração, mas ao rei, para Deus, fazer para Deus, porque Ele deu o talento, eu vou fazer para Ele. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Você pode ser um músico, como diz o Tinoco, né? Que não sabe quem que é, né? Tem que ter o dom. Ou Chitãozinho e Chororó, eles brincam, falavam a mesma coisa, tem que ter o dom para tocar. Mas essa palavra habilidade você só ganha tocando, não é assim? Quem toca um instrumento, não tem jeito, você pode ter o dom, mas se você não treinar, você pode ser um bom velocista, sei lá, atleta, você tem que treinar. Amém? Então, aquilo que Deus tem para você, os seus talentos tem que ser usados, tem que ser de dentro para fora, e tudo tem que ser treinado. Arte e técnica não são opostos, mas ele faz parte da mesma coisa. Lembra da parábola dos talentos. Não guarda aquilo que Deus tem te dado. Lembra quando Deus usou Paulo para falar com o Timóteo: aviva os dons que você recebeu de Deus. Então, esse poeta não é apenas a parte artística, porque enquanto Davi estava fazendo isso, ele estava funcionando, ele estava servindo a Deus como sacerdote. Lembra que ele tocava com as mãos dele e Saul era liberto. Lembra que enquanto ele estava usando esses talentos, saindo da música do coração, ele estava profetizando. A palavra de Deus, ele era tomado pelo Espírito, né? Então Deus quer usar você nos seus dons e talentos, mas pelo Espírito dele. Lembra disso, a gente precisa exercitar tudo que Deus tem, inclusive os dons. E a pergunta que eu faço para você: quais são os dons e talentos que Deus tem te dado? Você tem exercitado esses dons e talentos? Amém? Outra coisa que ele passou na experiência da vida dele foi ser guerreiro. E o Salmo 144 diz o seguinte: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. É interessante como Deus, ele treinou Davi ainda quando ele estava cuidando das ovelhas, né? Para ele ser corajoso, saber que Deus livra. Então a palavra que eu tenho para falar para você aqui: seja corajoso e se arrisque nas mãos de Deus. Talvez você vai fazer isso com pequenas fobias. Quem tem, não precisa levantar a mão. Mas quem tem medo de barata aqui? Né? Quem tem medo de rato, não sei. Quem tem fobia, certo? Eu não estou falando para você fazer de conta que não tenha fobia. Mas acredite, tenha coragem. Crê em Deus. Às vezes uma fobia vem, ela não vem para ficar para o resto da vida. Você pode se livrar dela. Amém? Uma vez, eu não tinha medo de falar em público. Um belo dia eu fui fazer uma prova, concurso público da Federal, estava muito gripado. Vocês vão saber explicar melhor. Alguém mandou tomar um Descom. Comecei a falar, fica nervoso. Começou a dar uma batedeira, a boca secou. Eu falei: o que está acontecendo? Eu tive que pegar uma água, que a boca não abria, ficou tudo seco. Né? Secou realmente o meu nariz, que estava escorrendo, mas foi terrível. Foi uma experiência tão ruim que dali para frente eu peguei fobia. Todo congresso que eu ia, eu ficava: vou ficar nervoso, não vou conseguir falar. Até um dia que Deus me curou, lá num congresso lá na Hungria,
eu não vou conseguir falar. Me colocaram na maior sala, no auditório. Eu falei, meu Deus, em inglês. A primeira vez que eu fui falar inglês ainda. Eu não sei o que aconteceu. Eu falei, agora vai ou racha, né? E Deus usou uma situação gozada, que eu não preciso contar agora, depois eu conto, né? Mas eu soltou, dali para frente eu não tive que ter mais medo. Ser corajoso é reconhecer o perigo, mas é saber que Deus está no controle. Amém? Por último, o rei, que esse é o que eu creio que Deus tem para falar conosco. O coração do rei é como fala em Provérbios, como o ribeiro de águas caudalosas nas mãos do Senhor. Esse o inclina para onde deseja. Então está falando nesse versículo aqui, que são as palavras, né, do próprio Davi, do filho de Davi, Salomão, que olha, a maior bênção que tem é quando o coração do rei, essa pessoa, quando Deus te coloca numa situação de domínio, sabe? Sei lá, se um dia você vai ser chefe, se um dia você vai ser orientador, né? Numa banca, você está numa situação ali que, poxa, hoje é minha vez, né? Você tem a graça, você possa expressar a natureza de Deus nesse momento. Amém? Então é isso. E ele inclina para onde deseja, quando o coração do rei está nas mãos de Deus. E é interessante que essas coisas vão, na verdade, envolver várias coisas. As últimas palavras que a gente pode ouvir quando já estava próximo da morte, Davi chama algumas pessoas e chama o seu filho Salomão. E ele fala o seguinte, estou para seguir o caminho que todo mundo segue na terra. Por isso, seja forte, corajoso e seja homem, integridade. Né? Obedeça o Senhor, ande nos seus caminhos, obedeça os seus mandamentos. Você então vai prosperar em tudo que se fizer. É interessante que Deus não está preocupado em ser próspero. E essa palavra que Davi fala para Salomão, seja fiel ao Senhor, Ele cuidará do resto. Amém? E as últimas palavras de Davi estão em 2 Samuel 23, 1 a 5. Deixa eu ver se está aqui. E diz o seguinte, essas são as últimas palavras de Davi. Eu falei, né? Davi foi o homem segundo o coração de Deus, de jovem a adulto. Né? E eu vi, uma pessoa deu uma ideia interessante. Já pensou se o Marcelo de 50 anos pudesse encontrar o Marcelo de 15 anos? O que o Marcelo de 50 anos falaria para o de 15 ou de 15 para 50? Para pensar na sua vida. Talvez você não tenha 50, sei lá. Se tiver, faz a metade da sua vida aí. E essas são as últimas palavras de Davi. E ele diz então, o Espírito do Senhor falou por mim, a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. E aí ele profetiza. Haverá um justo que domine sobre os homens e domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens. Quando pelo seu esplendor e pela chuva a erva brota na terra. Verso 5. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, e em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão no Senhor, apesar de que ainda não fez brotar. Interessante isso, né? Que Davi reconhece que, embora ele não seja, ele não foi de forma alguma, Deus deu uma promessa grande para ele, para que ele fosse rei e representasse diante de Israel. Ele sabia que ele pecou, ele sabia que ele não era toda essa referência, que ele fala, minha casa, mas Deus foi fiel, pois toda a minha salvação, né, e o meu prazer estão no Senhor, apesar que ainda não fez brotar. Eu não vi tudo isso, ele não tinha visto o Messias. Será que o nosso coração está nas mãos de Deus? Será que o teu coração está nas mãos de Deus? E a minha pergunta que eu tenho para você é, como você age, ou como você tem agido, ou como você agirá, quando Deus colocar numa situação onde você tenha domínio? Será que você vai ser instrumento na mão de Deus, ou de repente vai ser como Davi, que naquele momento que as guerras cessaram, né, que ele já tinha trazido a arca de Deus, já tinha,
querido tanta coisa, de repente ele simplesmente se esquece, olha do lado, cobiça a mulher do outro e ainda manda matar. Que contradição. Feche os seus olhos. Jesus, Ele é a salvação e o domínio de Deus. Se você acha que você não é tão perfeito assim naquilo que Deus tem para você, o propósito de Deus, não desanime, né? Porque tudo aquilo que Deus prometeu na tua vida, Ele cumpriu em Jesus. E na medida que Jesus está no teu coração, né, e o teu coração está nas mãos de Deus, então Jesus é a salvação, o domínio. E essa fala aqui em 2 Samuel 23:3, né, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus.